Conexão Poder recebe Daniele Carmona, ela que é interventora na saúde de Cuiabá. Bem-vinda, Daniele, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Pois é, essa é uma entrevista bastante esperada aqui por todos os cuiabanos, né? Ela tem uma relevância muito grande porque já são quase 60 dias de intervenção do Estado, do governo do Estado, na saúde de Cuiabá, conforme foi determinado pela Justiça de Mato Grosso, né? E todo mundo quer saber quais são os resultados. Bom, hoje estamos com 55 dias de intervenção estadual na saúde de Cuiabá e tivemos várias ações positivas ao longo deste período. Inicialmente, contratamos a abertura, iniciamos a abertura dos leitos de UTI pediátrica, que era um grande problema, inclusive judicial, na saúde de Cuiabá, com liminares que não estavam sendo atendidas e crianças indo a óbito. Então, nos primeiros 10 dias, nós abrimos 18 leitos de UTI pediátricas no Hospital Municipal de Cuiabá e no Pronto Socorro, e 9 leitos de UTI adulto, leitos que estavam fechados por questões de medicamentos, insumos e também de profissionais. Fizemos também a aquisição de medicamentos e insumos para suprir a rede. As unidades estavam desabastecidas. Nós inicialmente trabalhamos com um quantitativo de medicamentos considerados essenciais para o acompanhamento de determinadas doenças, num total de 245 itens essenciais, sendo destes 145 itens que é da relação dos medicamentos da atenção básica. E são medicamentos que estavam em falta. Então, 60% dos medicamentos estavam com estoque zerado e 30% dos medicamentos com estoque inferior a 30 dias. Então, foi uma das nossas ações imediatas a aquisição desses medicamentos e insumos para que pudéssemos suprir a rede. Na aquisição, foi um total de 15 milhões para suprir, pelo menos nos primeiros 60 dias, e já estamos em andamento de novas aquisições. Todas as nossas unidades de saúde, principalmente as policlínicas, nós já temos nessas unidades um estoque para 30 dias, porque o medicamento ele não tem que estar reservado com o gestor. Nós temos um centro de distribuição de medicamentos e insumos, que é o CDMIC, então as unidades pediam conforme a demanda. Então, com o objetivo de garantir esses medicamentos para a população, então em todas as unidades a gente já está garantindo um estoque de 30 dias na unidade e a gente tem um estoque no CDMIC conforme a necessidade. Uma outra ação de grande relevância foi a contratação de 107 profissionais médicos para atenção básica e para atenção secundária, que são as UPAs e policlínicas. Uma das situações muito sérias foram a detecção de 28 unidades, que são os postinhos de saúde, que estavam sem os profissionais médicos, e isso que estava ocasionando a população daquele território, como não tinha um médico, não tinha um medicamento naquele postinho de saúde, a sua grande maioria começou a ir até as UPAs e policlínicas, na unidade secundária, que começou a gerar um caos. A pessoa precisa ser consultada, né? Exatamente. Então, aquela pessoa que deixou de dar continuidade no seu tratamento, seja uma pessoa com diabetes ou hipertenso, devido à falta de medicamento e o acompanhamento, foi agravando. Então, são pessoas que começaram a procurar as UPAs e policlínicas. Mas nas UPAs e policlínicas também não tinha o profissional médico suficiente e nem os medicamentos, e também não tinha o exame de raio-x. Isso é obrigatório ter dentro dessas unidades para o primeiro atendimento, e desde dezembro do ano passado não tinha esses exames dentro dessas unidades. E nós conseguimos, nesse período já, a instalação desses exames de raio-x em todas as UPAs, então estão funcionando 100%. Legalizamos a questão dos exames de raio-x, bem como os exames de imagem, a contratação dos médicos e também a questão dos medicamentos. Estamos agora fazendo toda essa organização do fluxo e convencer a população a voltar agora para as unidades de saúde, que agora todas elas, 100% das 109 equipes de saúde da família aqui da capital estão com os profissionais médicos. Com isso, qual é a vantagem também? Além de conseguir atender a população em todas as suas necessidades, é possível fazer o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. O que é o credenciamento?
cadastrar a unidade junto com essas equipes e o Ministério aporta um recurso financeiro para o município de Cuiabá. Então, com isso, nós estamos conseguindo este credenciamento das unidades e um recurso novo que vem para o Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá. Em relação à parte hospitalar, nós iniciamos, né, a retomada das cirurgias eletivas no pronto-socorro de Cuiabá. São cirurgias que foram paralisadas em meados de dezembro de 2022 e não foram retomadas. Então, no dia 10 de abril, há exatamente um mês atrás, nós iniciamos as cirurgias eletivas. A nossa proposta inicial lá seria a realização de 400 cirurgias. Conseguimos realizar 320, 330 e estamos trabalhando também no saneamento da fila de espera. Né? No nosso primeiro relatório, nós apresentamos uma fila de internação e cirurgia com 110 mil pacientes. É uma fila para Cuiabá. Então, é uma fila que, muito provavelmente, parte desses pacientes não necessitam mais, porque como que ela é dividida? Dos 110 mil pacientes, 33 mil estavam aguardando um procedimento eletivo e 76 mil pacientes de urgência. Então, o paciente de urgência, ele é uma urgência, ele não tem tempo para esperar. Né? Então, é um paciente que ou ele já foi atendido em uma outra região, ou ele foi atendido no privado, ou inclusive um paciente que foi a óbito porque ele não foi atendido. Muito preocupados, né, com essa questão da fila, e também junto ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, ele elencou algumas diretrizes, né, para que a equipe de intervenção focasse em alguns pontos que determinou a decisão judicial. E uma delas é trabalhar em cima do saneamento da fila de espera e da retomada das cirurgias eletivas. Devido a esse número, nós fizemos um cruzamento de informações entre o Sistema de Regulação, que é o SISREG, e o Sistema Nacional de Mortalidade. O que foi encontrado? Em relação à fila de mortalidade, há 17.600, por aí, pacientes por CPF que foram a óbito, mas que continuam com alguma solicitação pendente na fila da regulação. 17 mil pessoas morreram na fila e ainda estão lá constando que não tiveram aquele atendimento. Isso, pessoas que foram a óbito por qualquer motivo. Quanto tempo essas pessoas ficaram nessa fila? Na fila, tem pacientes aguardando desde 2014. Então, essas 17 mil pessoas, nós não temos como afirmar que são pessoas que morreram à espera daquele procedimento. Podem ter ido a óbito por N motivos. Sim. Só que são pessoas, solicitações que estão na fila de espera e que acaba como não foram atendidas e pode, né, mostra que é uma fila que ela não está limpa, é uma fila que precisa ser, a gente até usa o termo higienizada, ou seja, eu tenho que ter uma fila de espera com pessoas que realmente estão aguardando para realizar um procedimento. Por quê? Senão haverá marcação de cirurgias e marcações de consultas e o paciente não irá. Então, isso é ruim para que o sistema funcione da forma adequada e mostra que não houve uma gestão da fila de espera do sistema de regulação. Então, também é uma das ações que a equipe está trabalhando. Nós já excluímos dessa fila mais de 6 mil pessoas, não só de pacientes que foram a óbitos, mas de pessoas que a equipe entrou em contato buscando o agendamento da cirurgia eletiva e que ou a pessoa já realizou ou a pessoa foi a óbito. Né? Só assim, a título de curiosidade para vocês também acompanharem, quando nós lançamos no pronto-socorro no dia 10 de abril a retomada das cirurgias eletivas, nós já tínhamos feito uma programação de 292 cirurgias. Para conseguir essas 292 pessoas, foram excluídas da fila 1.700 que estavam antes dessas. Por quê? Ou já realizaram, ou foram a óbito, ou não tinham mais o interesse. Aqueles que estavam esperando há mais tempo. Isso, né? exatamente. Isso mostra uma baita desorganização. No mínimo né? No mínimo. Mas, Daniela, nós estamos aí há quase 60 dias dessa intervenção. Ela foi determinada pela Justiça para que fosse de 90 dias, mas poderia ser prorrogada se houvesse necessidade. E aí, na sua avaliação,
haverá necessidade dessa prorrogação? Quem é que define isso? O que vocês, digamos, o trabalho que vocês vão fazer, né, no seu planejamento, fizeram até aqui e que tem ainda para fazer, termina nesse período que resta, nesse mês que resta, ou não termina? Na sua avaliação, teria que ter um prazo a mais? Nós temos muitas ações planejadas, ações de curto, médio e longo prazo. Nós trabalhamos com um plano de ação com o objetivo de melhorar o atendimento para a população, mesmo que seja um período que a intervenção não estará mais. Então, inicialmente, nós estamos trabalhando, todo o nosso foco, toda a nossa energia está sendo concentrada para fazer as entregas no período de 90 dias. Não cabe a nós, enquanto equipe de intervenção, solicitar prazo. Cabe aos órgãos de controle, mais especificamente ao Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual. Como eles têm acompanhado todo o nosso plano de ação, todas as nossas atividades e todos os nossos relatórios, então vai ser uma decisão deles se haverá necessidade ou não. Mas 90 dias, quando a gente fala de saúde pública, ainda mais na situação em que nós encontramos a saúde na capital, esse primeiro momento foi um momento de sanear os problemas apontados na decisão. Ou seja, uma das diretrizes seria a aquisição de medicamentos e insumos. Ok, a intervenção fez a aquisição, mas para que dê certo e que tenha continuidade, é preciso instituir uma política municipal da assistência farmacêutica para que seja dada continuidade, e bem como de outras ações. Então, é necessário mais tempo, se for para dar continuidade aos serviços, porque senão a equipe de intervenção vem, está atuando, faz o saneamento das ações que estavam, né, causando óbito, um maior prejuízo para a população, mas precisa ter um planejamento de como isso se dará, a continuidade de todas essas ações, a implementação das políticas públicas de saúde, tem a questão dos indicadores que, né, são todos monitorados, tem junto ao Estado e bem como os indicadores que são acompanhados pelo próprio Ministério da Saúde, para ver as condições de saúde da população e como o município tem trabalhado, e são indicadores que estão muito baixos, são indicadores que o município de Cuiabá alcançou 10% de 100%. O que esses, né, traduzindo, o que dizem esses indicadores? Então, são indicadores de saúde. Então, o Ministério da Saúde tem muitas ações que ele não repassa um dinheiro fixo ao município. Ele vai acompanhando por indicador. Então, são indicadores de atendimento à gestante, como o pré-natal, o percentual de vacinação que foi alcançado naquele mês, o número de atendimentos realizados numa unidade básica de saúde, de atendimento de saúde bucal. E esse recurso, ele é repassado ao município se você atingir o indicador. Então, tem indicador que no mínimo deveria atingir 80% ou 90%, tem indicador que o município de Cuiabá está com 10%, 20%. Então, com isso perde recurso. Então, são ações que nós estamos trabalhando de uma forma que isso seja garantido. Por exemplo, a vacinação. A vacinação deu, se não me engano, acho que foi 50% que ele atingiu no indicador. Quando nós assumimos, de 67 unidades, salas de vacina, tinha um percentual aí que não estava executando. Por quê? Porque a prefeitura tem um débito com quase todos os fornecedores. Então, aquele prestador de serviço que faz a manutenção das geladeiras nas salas de vacina parou de atender. Porque a vacina vem do Ministério Público. E vem do Ministério da Saúde. O servidor que está lá vacinando é um servidor da Secretaria. Isso, exatamente. Então, o dinheiro que estaria em atraso seria esse serviço de manutenção. De manutenção da geladeira para você fazer o acondicionamento das vacinas. E aí, com o débito com os fornecedores, eles estavam deixando de fazer a manutenção e, com isso, essas unidades deixaram de realizar a vacinação. Então, o que nós fizemos? Nós voltamos a um pouquinho no tempo. Já que eu não tenho a geladeira e não vou conseguir arrumar em tempo hábil, vamos buscar aqueles isopores, vamos acondicionar no gelo e vamos intensificar a vacina. Com isso, em 15 dias, nós tivemos um aumento de 69%, né,
de vacinação. Só É com por essa... isso que antes tinha divulgação de algumas vacinas. Olha, são tais unidades que estão aplicando vacina. Exatamente, tal vacina e tais unidades. Exatamente. Porque nas outras não tinha exatamente. O refrigerador. Não tinha o refrigerador. E aí determinadas, como por exemplo a vacina da BCG. A vacina da BCG estava sendo executada só em 5 unidades. Então nós ampliamos, porque a população... Ela tem uma unidade lá perto, ela quer procurar e ser atendida naquela unidade. Por isso que foram construídas essas unidades de saúde da família. Sim, você vai sair daqui do Bosque da Saúde, vai lá no Carumbé, então, digamos, lá no Pedra 90, exato, ou quem vai sair de lá para vir aqui. Exatamente. Então, muitos até esperavam, eu não vou procurar outra unidade, e daqui a pouco essa volta a funcionar. E com isso o tempo foi passando. Então, uma das soluções que nós vimos e que funcionou muito bem foi os isopores, conseguimos esse aumento, inclusive já programamos agora para o dia 20 um mutirão de vacina, né, um dia D, para que toda a população, né, faça a atualização das cadernetas, que procurem as unidades, que todas elas não estarão aplicando a vacina. E com isso, a gente atua na prevenção e evita que um paciente, né, tenha alguma doença e que agrave, que necessita de um encaminhamento para uma unidade terciária, que é o que a gente fala da hospitalar, e o custo acaba sendo muito maior. E vem ouvindo... Na lista de perguntas aí. Pois é, não, e ouvindo as pontuações, Márcia, suas, Daniele, a gente se pergunta qual que foi o principal desafio quando vocês assumiram ali a saúde aqui da capital, você e sua equipe. Qual que foi a situação mais complicada? Qual foi o problema maior? Foi a questão financeira? Foi organizar, eu vou usar o termo, a bagunça? Qual que foi o principal realmente empecilho ali, a maior dificuldade que essa equipe encontrou? E se também ela foi resolvida? Bom, inicialmente, completando a pergunta da Ana, o que assustou mais, né? Inicialmente, a nossa maior preocupação foi a questão com os recursos financeiros. Um débito reconhecido de 345 milhões. Nós entramos no dia 15 de março com apenas 6 milhões em caixa e a prefeitura devendo todo mundo, né? O gabinete de intervenção tinha algumas ações pontuais para cumprir e o município totalmente sem credibilidade. Então, precisávamos conversar com todos os fornecedores para que eles acreditassem na equipe de intervenção e que pudéssemos garantir de forma imediata, sem um recurso financeiro, pelo menos os medicamentos e os insumos. A questão da organização foi algo difícil, porém a minha equipe ela é composta por servidores efetivos do próprio município. Que já conhecem a realidade. Então, são co-interventores que já trabalhavam na atenção básica, outra na atenção secundária, porque nós precisávamos de uma equipe que já entendesse como que funcionava a saúde de Cuiabá. Nós não tínhamos tempo para parar, aprender e ensinar. Então, quanto a essa questão da organização, ela fluiu bem junto à equipe. Mas a questão financeira não. Tínhamos 6 milhões em caixa, tínhamos que definir qual seria a prioridade de pagamento, e no primeiro momento todos os fornecedores querendo receber, senão paralisariam os serviços. Nos primeiros 30 dias, apresentamos um diagnóstico em relação ao cumprimento da lei orçamentária anual, que dá o equivalente a 102 milhões mês, e que nós não tínhamos esse recurso. Então, janeiro, fevereiro e março, já havia um déficit de 28 milhões do recurso que era de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme foi pactuada na LOA. E esse recurso, ele não entrou. Então, buscamos o Tribunal de Contas, falamos da situação e que não teria como uma intervenção dar certa se não tivéssemos um recurso financeiro. Não teria como avançarmos em nada, isso seria realmente um fracasso. E aí houve as tratativas, o Tribunal de Contas ele ficou como intermediador junto à Prefeitura para tentar garantir os 45 milhões mês. Isso não foi possível, tanto que o Tribunal de Contas determinou ao governo do Estado que garanta este recurso para a intervenção. Então, são recursos que já seriam de direito o rateio para os municípios, que ele é a respeito da
retenção de ICMS e IPVA. Então, o Tribunal de Contas determinou que o governo do estado fizesse essa retenção e repassasse ao Fundo Municipal de Saúde. Então, este é o recurso, o do estado e o recurso da União, que o Gabinete de Intervenção hoje consegue trabalhar. Então, hoje nós temos um recurso financeiro, mas é um recurso financeiro que ele é possível você trabalhar com as suas despesas mensais. Não tem como pagarmos o restos a pagar, né, fechado em 345 milhões e garantir o pagamento daqui para frente. Então, nós estamos discutindo com todos os fornecedores, aqueles que são serviços essenciais, que não pode parar, nós estamos honrando todos esses compromissos, pagam um pouco para trás e mantêm o do pagamento daqui em diante. E aqueles serviços que não são essenciais, que nós já detectamos, nós já tivemos uma economia em análise de alguns contratos de 26 milhões ano. Então, são contratos que estavam sendo executados, alguns contratos vigentes que foram efetuados pagamentos e este objeto do contrato nunca entrou em execução. Outros contratos de empresas que tinham determinado objeto, como, por exemplo, nós tínhamos, né, um contrato de empresa para dedetização na Secretaria Municipal de Saúde, e quando fomos analisar o contrato, esse serviço era prestado em outras secretarias, não sendo a Secretaria Municipal de Cuiabá, e com outros serviços. Então, é um contrato que nós rescindimos. Temos um de videomonitoramento, em que estava no valor de 315 mil mês, e pedimos novas cotações, inclusive para o mesmo fornecedor, e o mesmo encaminhou um orçamento no valor de 42 mil para o mesmo serviço. E quanto que era? 315. 313. Gente, para 42 mil? Sim. Exatamente. Para o mesmo. Como assim? Para o mesmo era serviço. Superfaturado. Sim, exatamente. Temos um outro serviço também que foi uma economia maior de 14 milhões ano, que é um sistema de suporte e manutenção de TI. É um sistema que um contrato que foi assinado no ano passado, em maio. Esse sistema nunca foi executado, parte dele foi pago, mas ele nunca foi utilizado. Então, também é um contrato que nós rescindimos. Então, com 5... Ele não tinha nenhuma necessidade, então? Na verdade, já tinha em funcionamento um sistema de gestão de documentos, que é o MVP, é o que todo mundo utiliza. Então, fizeram um contrato com uma outra empresa, e essa outra empresa, inclusive, com 7 mil licenças, sendo que o número de servidores na secretaria é de 5.500, então o número de licenças muito maior do que o número de servidores, e um contrato que nunca foi executado. Então, é algo que também nós já rescindimos. Conseguimos reduzir um contrato também de limpeza em 3 hospitais, que dá uma economia de 500 mil mês. Então, são contratos que estão sendo analisados e que aquilo que for detectado superfaturamento, nós estamos vendo para que ocorra essa redução. Contratos que não há necessidade estão sendo rompidos, né? Temos o contrato de locação de veículos. Nós reduzimos em 25% e hoje satisfaz o que tem. Então, há uma necessidade, né, de uma análise de todos esses contratos. E o que nós precisamos enquanto intervenção? Nós temos que chegar num equilíbrio entre a receita e a despesa, né? Hoje está totalmente desproporcional. Então, é preciso fazer esse enxugamento, tanto de folha de pessoal e tanto de serviço, e tentar ver uma forma de manter dentro daquilo que eu tenho receita esperada. E também, paralelamente a isso, pleitear recursos financeiros, seja do Estado e da União, que são em relação aos credenciamentos, às habilitações de serviços que já estão sendo executados, mas que não deram andamento. Esses valores que a senhora falou, desses contratos, esses valores fora do parâmetro, digamos assim, isso é caso de ser repassado ao Ministério Público? É caso de denúncia? Como é que ficou isso? Todos esses levantamentos, como nós temos a obrigação de encaminhar ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, já foram encaminhados. Então, assim,
tudo que é detectado, que há um superfaturamento, algo muito fora do normal, nós estamos encaminhando a todos os órgãos de controle. Uhum. E só a senhora é servidora do município, né? E cedida ao governo do estado, já faz tempo, né? Cedida ao governo do estado, que é onde tem tido essa maior gestão administrativa, né? Maior atuação administrativa. Eu gostaria agora de uma avaliação sua também, porque logo que veio a intervenção, a notícia que a gente tinha era que a saúde estava em caos, né? Era um caos a saúde de Cuiabá. E aí, nesse período que você faz parte da saúde de Cuiabá e da saúde como um todo, né, de gestão de saúde, essa situação aquela situação que havia antes, ela era comum, costumava ocorrer em outras gestões e, digamos, o poder público só abriu os olhos e tomou uma atitude agora, era uma situação, digamos, recorrente, que agora que se alertaram para isso, ou foi uma situação realmente fora do comum, fora do parâmetro? Bom, eu sou servidora do município de Cuiabá há 14 anos. Eu, no ano de 2019, eu fui cedida para o Estado e desde então trabalhando no governo, trabalhei na Secretaria de Saúde. E em 2021, mais para o final de 2021, eu voltei para o município e fiquei até a primeira intervenção. Nós estamos acompanhando, eu posso falar, desde a época da gestão do Wilson Santos. Tem situações que são mais complicadas, né, que isso já é mais rotineiro ao longo dos governos. Mas a situação que se encontrou, quando nós entramos, que estava a saúde pública, é fato que houve uma falta muito grande de gestão. Uma falta de gestão, seja por indicações de profissionais que não tinham conhecimento, né? E também pelo próprio cuidado com a população. Então, o olhar que nós temos, um olhar enquanto técnicos da saúde, tudo que a nossa equipe está fazendo, ela já é parametrizado. Nós já temos legislações que nos orientam quanto a isso. Então, é algo que se perdeu. Tem os órgãos fiscalizadores, né? Tem a Câmara Municipal de Cuiabá, que está acompanhando diariamente os trabalhos da intervenção, que acredito que deveria ter feito isso, né, ao longo dos 6 anos da gestão do Emanuel Pinheiro. E o caos acabou se tornando porque ficou inviável continuar da forma como estava. São denúncias que estão ocorrendo há muitos anos. E são denúncias que não foram levadas muito a sério, né? São decisões judiciais que custaram vidas de pessoas e que não foram levadas a sério. E quando você fala de deixar de prestar atendimento, você tem um recurso, mas você deixa de prestar atendimento para a população, você está, para muitos, né, deixando de atuar na prevenção, está vendo uma forma com que agrave a saúde dela pela falta da assistência, e isso é uma ação obrigatória da gestão pública, né? Tem que cuidar, é um dever de fornecer uma saúde pública melhor e com dignidade, e isso acabou durante esse período aí da gestão municipal, acabou se perdendo. Vendo a senhora falar, já apontou bastante coisa relacionada às contratações, e aí a gente imagina que está sendo feito, e é necessário, né, Márcia, pelos relatos, um pente fino nessas contratações. Desse pente fino, o que é que saiu até agora, além dessas situações que a senhora já apontou aqui para nós? Bom, desse pente fino é a questão do superfaturamento de muitos contratos, que eu acho que esse daí é o mais agravante. Uma vez que eu não tenho dinheiro com recursos superfaturados, eu deixei de atender determinadas situações. Isso é o que nós conseguimos evidenciar agora. E também o uso incorreto, né, de recursos carimbados do Ministério da Saúde, que deveriam ter sido destinados, né, a algumas ações como os hospitais filantrópicos, o uso de emendas parlamentares, com cumprimento, né, de alguns planos de ações, mas esses são dinheiros carimbados para atender determinadas áreas e que também foram utilizados de formas equivocadas. Mas são ações que nós, né, encontramos com algumas fragilidades e o que nos cabe? Encaminhamos a todos os órgãos de controle,
a quem é de direito para que seja, né, tomada todas as providências. O nosso único objetivo enquanto intervenção é organizar a casa e garantir um atendimento para a população. E, interventora, Márcia, se você me permite, quando a senhora coloca assim que até nas indicações dessas contratações houve uma inexperiência, houve uma falta talvez de melhor avaliação nessas indicações, considerando que o gestor do município, e aí eu falo do prefeito Emanuel Pinheiro, é um homem experiente, não é? Está aí no seu segundo mandato, enfim, tem toda uma história que garante experiência para ele nesse sentido. E a senhora, como servidora também no município e conhecedora da realidade, pode-se dizer que há, por parte da atual gestão, uma negligência com esse cuidado, não é? Relacionado à população, principalmente numa questão tão frágil que é justamente a saúde? Pode-se dizer que o prefeito Emanuel, a administração do atual prefeito é inexperiente no apontamento dessas pessoas e dessas empresas a serem contratadas? Bom, o que eu posso dizer? A partir do momento você tem um setor de saúde, uma administração pública, que ela não cumpre com aquilo que é a sua obrigação, que é cuidar do usuário do SUS, que depende daquele atendimento, eu posso assim dizer que houve uma negligência, né? A gestão deixou de colocar médico na ponta, não comprou o medicamento, ou comprou e fez um uso inadequado, que foi o caso dos medicamentos vencidos, né, no centro de distribuição. Mas assim, de forma resumida, é um atendimento que não foi garantido ao usuário do SUS da capital. Isso é notório, isso é evidente, isso gerou um caos. Então, partindo desse pressuposto, houve uma má gestão, houve uma negligência em atendimento à população, que tem a administração pública como responsável para isso. E o que chama muita atenção o que a gente escuta é porque não tinha o profissional ou o medicamento, porque não tinha um recurso financeiro. Bom, mas o recurso financeiro estava sendo aplicado num contrato superfaturado, ou um contrato com valores, né, acima dos valores de mercado. Então, é falta de gestão. É falta de, né, trabalhar, planejar e saber fazer o uso do recurso público. Ainda sobre o recurso público, a senhora falou que o município, a saúde do município, ela recebe recurso do Ministério da Saúde a partir de ações, né? Você tem as metas a serem cumpridas. E quanto a isso, se perdeu dinheiro público, então, e quanto vocês chegaram ao levantamento do quanto se perdeu? Sim, nós estamos fazendo esse levantamento, mas nós temos algumas unidades, como UPA do Verdão. É uma unidade que foi inaugurada no ano de 2020. E essa unidade, ela nunca foi habilitada. Nós não encontramos nem a solicitação para o Ministério da Saúde para habilitar. Ela não existe? Ela existe, ela está atuando, mas eu não tenho um recurso da União e do Estado porque não solicitaram a habilitação. Então, o município de Cuiabá, ele deixou de arrecadar de 2020, com a inauguração da UPA, até o ano de 2023, mais de 17 milhões de reais só com esta unidade, considerando 11 milhões de habilitação pelo Ministério da Saúde e aproximadamente 6 milhões por parte do Estado. Porque como que funciona? Para que o governo do Estado, possa fazer um cofinanciamento de alguma unidade de saúde, primeiro essa unidade tem que ser reconhecida e habilitada pelo Ministério da Saúde. Então, deixou de receber recurso nessa área. Nós temos as unidades de saúde bucal, que algumas estavam sem credenciamento, agora no período de intervenção, nós solicitamos já o credenciamento, né, junto ao Ministério da Saúde, para habilitar essas unidades, que já vai dar também quase um pouco mais de 500 mil ano, com 14 unidades. E também encaminhamos ao Ministério da Saúde, que a gestão municipal também deixou de arrecadar, que são as habilitações dos serviços de ortopedia, de neurocirurgia e do Centro de Atendimento de Queimados,
que são atuantes no Hospital Municipal de Cuiabá desde a sua abertura em 2019, e que agora que nós, enquanto Gabinete de Intervenção, que nós enviamos e pedimos a solicitação para o Ministério da Saúde. Então, já virão mais 4 milhões de recursos novos por ano com essas habilitações. E também estamos, como eu falei inicialmente, a questão das unidades básicas de saúde que estavam sem os profissionais médicos, são unidades que também não estavam recebendo recurso. Porque um dos requisitos é ter um médico 40 horas. Então, agora com a lotação, também vamos conseguir receber esse recurso. E tem unidades que são 20, que tem profissionais ainda que estão como 20 horas, são unidades que também não recebem e que nós estamos contratando, e com a questão do concurso, nós supriremos também essas unidades para que possamos conseguir também esses recursos novos junto ao Ministério da Saúde. E falando em atendimento médico, Daniela, a gente viu aí no mês passado, foi muito noticiado a questão da falta de médicos em UPAs e policlínicas, e principalmente no final de semana, né? Então, aquela população que já estava sofrendo com serviço de má qualidade, chegou a faltar o serviço para ela. Teve unidade que nem teve atendimento, que precisou fechar porque não tinha médico mesmo para atender. E as outras que estavam ali com poucos médicos atendiam aqueles casos muito graves, gente com febre muito alta ou pessoas acidentadas e tal. E isso ali impactou diretamente na imagem da intervenção, né? Porque o pessoal falou, agora está pior, né? Então, ficou a pergunta, não, o que está acontecendo? Acho que esse espaço é bom para você esclarecer o que aconteceu e como é que está agora. Bom, na questão das UPAs e das policlínicas, quando nós assumimos, 80% dos plantões médicos eram gerenciados por empresas terceirizadas. E essas empresas já não encaminhavam o número de profissionais médicos necessários para o cumprimento dos plantões. O que o Gabinete de Intervenção fez, mas é algo que ele não surge um resultado de forma imediata. Nós tivemos que lançar 2 processos seletivos, a pessoa contratação direta e outro através de PJ individual, para que a gente pudesse ampliar esse número de profissionais. Nós convocamos, no total deu 107 profissionais médicos, mas mesmo assim ele não supre toda a demanda da atenção secundária, que são as UPAs e policlínicas. Qual foi a melhora hoje? Nós iniciamos dependendo 80% da terceirizada. Hoje a nossa dependência é de 50%. Mesmo assim, continuamos a ter problemas, principalmente nos finais de semana. O que o Gabinete de Intervenção fez? Nós publicamos um incentivo médico para os finais de semana. Então, com isso, nós conseguimos ampliar o número de profissionais nos finais de semana. Porém, existem unidades mais centralizadas, com uma estrutura muito boa, e eu tenho unidades muito distantes, com situações muito precárias, como é o caso da Policlínica do Cochipó, a Policlínica do Pedra 90 e a Policlínica do Planalto. Então, os profissionais, sejam eles de terceirizadas ou de contratação direta, eles preferem ir para as unidades mais centralizadas do que ir para as mais distantes, porque ele vai receber o mesmo. Então, o custo para ele trabalhar numa unidade mais próxima, ela acaba sendo mais viável. Então, é esse trabalho que o Gabinete de Intervenção agora está fazendo, convocando todos os profissionais, inclusive os que já têm vínculo na secretaria em outras áreas, para que eles aceitem fazer plantões extras e que garantam atendimento fixo nessas unidades mais distantes. Então, muitas vezes você precisa ter lá uma escala completa com 6 médicos, pode ser que a gente tenha 5, mas vai ter o atendimento. Outra situação que nós conseguimos adequar e que no começo gerou muito problema. Nós iniciamos com aquele período de surto de doenças respiratórias, principalmente nas crianças. Então, muita demanda eram de crianças. Não existe em quantidade suficiente o especialista em pediatria. Então, nas UPAs e nas policlínicas, você não precisa ter o profissional pediatra para atender criança. Você tem que ter um profissional clínico que tenha condições de atender criança. E esses profissionais nas empresas,
Quando não ia o pediatra, eles não queriam atender as crianças. Mas eles não têm essa obrigação de atender? Exatamente. E, aliás, eles têm a obrigação também de estar lá, né? Que só diz que eles estavam faltando e ainda tem os que ainda estão faltando. Exatamente. Então, nós começamos a organizar dessa forma. Publicamos um decreto reforçando essa obrigatoriedade, que ele tem que fazer esse primeiro atendimento da criança. Então, se ele não é um pediatra, mas ele está numa unidade de pronto atendimento, que o médico ele tem por obrigação atender e estabilizar o paciente. Se ele não tem condições, ele encaminha para uma outra unidade. Isso não estava sendo realizado. Então, agora eles já estão atendendo. Nós melhoramos, inclusive, o tempo de espera do paciente que está internado nas UPAs e policlínicas para um leito hospitalar. Quando nós assumimos, tinham pacientes com mais de 30 dias internado na UPA. A UPA, ela é uma unidade para você fazer o primeiro atendimento do paciente e estabilizar. Então, nós agilizamos o fluxo junto à regulação e os hospitais para diminuir esse tempo de espera. Então, hoje a gente consegue ter um tempo de espera muito menor, principalmente criança, não tem mais criança que fica aguardando um leito hospitalar, e a nossa demora ainda é só para pacientes com casos mais graves, que depende de uma UTI adulto com um especialista. Mas o tempo já caiu para 10 dias. Então, esse fluxo começou a melhorar. Mas, assim, tem unidades que vão estar sempre cheias nas segundas e terça-feira. Mas não são de pacientes que precisam de um atendimento numa UPA. São de pacientes que poderiam ser atendidos numa unidade básica, que a gente chama de paciente azul ou paciente verde. O que isso quer dizer? Paciente azul é um paciente que ele tem uma receita, precisa pegar um medicamento. Como na atenção básica ficou muito tempo sem medicamento e sem os profissionais, eles ainda vão nas UPAs apenas para pegar o medicamento. E o paciente verde é um paciente com quadro leve, ele está com uma febre leve, uma dorzinha. Então, como ele sabe que na UPA ele tem o médico, agora ele tem o médico, ele tem o medicamento, ele tem o exame de raio-x, se precisar fazer um exame laboratorial, no mesmo dia ele vai ter o resultado, ele prefere buscar. Então, 70% dessa demanda que sobrecarrega UPAs e policlínicas são de pacientes considerados verdes e não dos pacientes graves mesmo que necessitam de pronto atendimento. Então, agora o nosso trabalho é organizar esse fluxo e fazer o acolhimento dos usuários no seu território, naquela sua unidade de saúde, e está demonstrando, olha, agora nós temos médicos, o médico vai te acompanhar, nós temos os medicamentos, você pode confiar, pode voltar a ser atendido nessas unidades. São casos leves, digamos assim, mas, por exemplo, para uma mãe que está com o filho lá, com febre, com alguns sintomas, sei lá, digamos vômito, digamos diarreia e tal, ela também não tem como esperar no posto de saúde, não sei quanto tempo demora, um mês para o filho ser atendido, uma semana. É complicado também. Então, isso nós mudamos também. Nós temos aqui 5 unidades consideradas unidades de hora estendida, que são unidades que trabalham das 7 da manhã às 9 horas da noite. Mas unidades também que não tinham médicos e agora tem médico. Então, vai ter o pediatra ou o clínico que atende pediatria nessas unidades. Então, as mães já podem voltar a procurar. E também as unidades de saúde agora, elas são obrigadas a atender 50% de demanda espontânea. Não precisa ser agendado, mas 50% de demanda espontânea. Então, o paciente pode chegar lá, pode. Sentindo então, dor, passando o que a nossa equipe nas UPAs e policlínicas estão fazendo? Principalmente com criança. Chega a mãezinha, ela está desesperada, que tá com o paciente, o filhinho dela está com febre, está vomitando, mas ela é considerada um paciente verde. Os atendimentos estão nos casos mais graves, amarelo, vermelho, e depois que vai atender o verde. Quando a equipe vê que tem muito paciente amarelo, vermelho, um paciente grave, ou alguma intercorrência que vai demorar, os coordenadores estão já conversando com as mãezinhas e falando, olha, a senhora não quer voltar na unidade tal, vou entrar em contato lá porque aqui vai demorar, a senhora já está há bastante tempo. Então, pode procurar a unidade tal, que na unidade tal vai ser atendida. Mas qual que é o relato delas? Não, nós preferimos continuar esperando atendimento aqui, porque se o médico pedir um exame, já vai fazer tudo aqui. Isso é verdade. Então, é uma tranquilidade para elas. Ali, exatamente, né? É uma tranquilidade para elas. Só que isso acaba atrapalhando
os dias em que tem um paciente realmente grave. Então, às vezes você tem uma unidade muito cheia, todos serão atendidos, mas vai seguir essa prioridade. A senhora falou a gente está discutindo muito essa questão da problemática dos médicos, a falta dos médicos, os médicos que faltam, né? Os médicos que faltam. E quando que o município fica livre, tem como seguir sem essa dependência desses médicos contratados, terceirizados, né? Que são terceirizados por uma empresa, e aí se ele quiser ele vai, se ele não quiser ele não vai, porque até agora a gente não está vendo penalidade a eles. E já fizeram seletivos, né? A gente sabe que tinha concurso também aí em curso. Quando que sai disso? Quando que consegue caminhar com as próprias pernas, digamos assim? Bom, nós estamos tomando todas as providências para que isso ocorra. Então, quando a intervenção começou, 80% dos plantões eram dependentes de empresas terceirizadas. Hoje já estamos com 50% de dependência. E hoje estamos convocando os primeiros os primeiros aprovados do concurso público que foi realizado. Então, inicialmente, vamos chamar de forma imediata 360 profissionais nos perfis de assistência, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. De médicos, são 137 profissionais médicos, incluindo 21 pediatras. Mas são profissionais, são vagas necessárias de forma imediata. São profissionais que terão um prazo para apresentação de documento, mas nossa intenção é que esses profissionais já estejam atuando na sua unidade a partir do dia 1º de junho. E nós estamos trabalhando ainda com o planejamento da segunda convocação. Então, nós vamos sentir como será com esses primeiros convocados, porque nós iremos, né, com a convocação dos aprovados, nós temos que ir desligando os contratados. E tem toda uma questão, né, de rescisão, então nós temos que trabalhar com os impactos financeiros, mas inicialmente hoje já a convocação de 360 profissionais do concurso público. Para onde que vão esses médicos também? Bom, 20 médicos são para atenção básica, né? Então, assim, para suprimir todas as falhas que existem na atenção básica, e os demais para a atenção secundária, UPAs e policlínicas, principalmente os pediatras, então, para reduzir essa nossa dependência junto às terceirizadas. Conforme a gente for chamando, mas não apenas o concurso vai resolver a nossa dependência ainda de novos profissionais médicos, porque o concurso, o quantitativo que foi realizado para os médicos, ele é abaixo da necessidade da rede. Mas nós vamos aos poucos, né, conforme levantado o impacto, atendendo às necessidades imediatas, mas agora a convocação desses primeiros, no máximo em 30 dias, novas convocações, e a gente seguirá até convocar todos. Houve uma denúncia por parte da intervenção com relação a boicote de servidores. E aí, conseguiu identificar quem são esses servidores? E ainda, eles correm o risco de sofrer alguma penalidade? E qual que seria essa penalidade? Bem, inicialmente foi muito complicado, a gente sofreu vários boicotes, e boicotes que não afetavam apenas o trabalho da intervenção, e sim impedia o paciente, o usuário do SUS, de ter o seu medicamento ou o seu atendimento. De ter acesso. De ter acesso, exatamente. As situações em que nós flagramos os profissionais indo contra a população, esses profissionais, eles estão sofrendo sanções administrativas. Por quê? Na saúde pública, nós temos que ter profissionais que estejam trabalhando em favor de quem necessita. No caso da saúde, é o usuário do Sistema Único de Saúde. Já estamos durante uma intervenção. Se as pessoas que estão trabalhando, principalmente essas pessoas que estão na ponta, não estão preocupadas em atender a população, sabem que o medicamento está na farmácia daquela unidade, fala para o paciente que não tem, fala que o profissional não está lá, e o profissional está lá dentro,
Então, são pessoas que, algumas nós realizamos, pessoas contratadas, após diálogo, não trabalharam a contento. Então, são pessoas que, né, não tinham uma capacidade técnica para estar ali, então foram desligadas. Profissionais efetivos que foram flagrados também, tomando essas atitudes, são profissionais que nós estamos abrindo um processo administrativo disciplinar. E Daniele, quem que estaria por detrás? A quem interessa, né? Exatamente. A quem interessa, quem é que está por detrás, quem é que está ordenando esses boicotes? Bom, nós temos, igual eu falei, é um período conturbado. Então, não posso afirmar de onde que está vindo. O que eu posso dizer é que são profissionais que prejudicaram, que impediram o acesso dos usuários a garantir seu medicamento, a garantir a sua consulta. Então, o nosso olhar é especificamente enquanto ao trabalho realizado, né? Então, o profissional vai continuar, é assim, assim, assim. Você não tem pós-diálogo, não tem uma capacidade técnica para continuar atuando lá, então nós vamos remanejar, nós vamos trocar e colocar quem vai atuar da forma correta. A gente viu agora recentemente, você deve ter visto também, essa questão, a Prefeitura de Cuiabá divulgou que, resumindo, né, todas as ações que a intervenção tem feito até agora, todos esses resultados, eles seriam oriundos de um planejamento que já havia sido feito, já estava instalado na Secretaria de Saúde antes da intervenção. E aí eu gostaria da resposta da senhora, porque até agora a gente não teve nenhum posicionamento da intervenção a respeito disso. Bom, são situações que a sociedade está vendo. Então, falar que é uma ação da Prefeitura, retomar procedimentos eletivos, sendo que a própria Prefeitura interrompeu eles numa unidade hospitalar em 15 de dezembro de 2022. Então, não foi executado por eles, então não pode falar que é uma ação do município, é uma ação da intervenção. Ampliação de vacinação. Estava abaixo, os próprios indicadores do Ministério da Saúde estão apontando isso. São ações que foram, né? Houve um aumento decorrente de ações do gabinete de intervenção. Contratação de profissionais médicos. Teve um seletivo que foi realizado por eles, nós contratamos alguns profissionais, mas nós lançamos mais 2 seletivos após o período de intervenção. Então, como que ele também vai justificar? Questão do raio-x. Não tinha o raio-x nas UPAs. Os pacientes, como que eles realizavam esse procedimento? Era realizado no Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, o antigo PS. Então, o paciente passava pela UPA ou policlínica, o médico pediu raio-x. Tinha que esperar juntar um número X de pacientes para caber tudo numa van, numa ambulância, levava para o pronto-socorro, esse paciente realizava o exame de raio-x, aí o paciente voltava para a UPA ou para a policlínica e aguardava na UPA ou na policlínica até 3 dias para aguardar o laudo. Ele ficava lá? Ele ficava, ocupava o leito, ele ficava dentro da unidade esperando. Então, se isso estava no planejamento do prefeito, nunca foi executado e nunca apareceu. Porque durante a intervenção que nós fizemos a contratação emergencial e conseguimos suprir. Então, são ações que o gabinete de intervenção tem demonstrado com total transparência, todos os nossos atos são totalmente transparentes, são publicados e algo que ele não fez, não executou e que a população ficou sem. Então, querendo aproveitar de ações que estão sendo executadas pelo gabinete de intervenção e falando que foi um planejamento da gestão municipal. Conversa fiada? Então, aproveitando aí esse gancho mais político, né, Daniela? Você deve ter visto também, agora recentemente, o Sindicato de Servidores Municipais, né, de Cuiabá, que aliás é presidido pelo vereador Adevair Cabral, apresentou ao TJ, ou denunciou ao TJ, que a intervenção estaria fazendo contratações e demissões que, segundo eles, seriam políticas, porque teriam demitido acho que 120 alguma coisa e contratado 103, 104, alguma coisa assim. Gostaria que você falasse para a gente sobre isso, né? Digamos, por que foram demitidos esses e contratados os outros? Bom, inicialmente as demissões que ocorreram de cargos comissionados, para que a gente pudesse fazer uma gestão, nós precisávamos de pessoas com
qualificação técnica para poder entregar resultados. Então, a minha equipe, inicialmente, nós montamos os cargos mais estratégicos com servidores qualificados, inclusive servidores do próprio município. Então, não existe indicação política, porque nós nomearmos servidores de carreira que conhecem como funciona a saúde pública de Cuiabá é tentar garantir uma gestão técnica e qualificada e que dará resultado. Não nomeamos 100% dos cargos porque nós publicamos uma nova estrutura com níveis hierárquicos que antes não tinham, para que o sistema funcione. E essas pessoas que estão ocupando esses cargos são pessoas que têm conhecimento técnico, pessoas que vão entregar resultados. Então, a gente sabe desse choque de gestão, porque você está tirando por um período pessoas que foram indicadas pela gestão anterior, mas nós estamos dando total transparência e da competitividade. Então, por exemplo, para a atenção básica, o que nós fizemos? Nós fizemos processos seletivos internos com os profissionais efetivos para ver os primeiros classificados escolheriam para as unidades que queriam ir, porque todo mundo queria. Então, tratando todos da mesma forma, todos iguais, mas que tenham qualificação técnica, que tenham conhecimento e que possam entregar resultados e fazer diferença naquela unidade. Não existe questão política, não trabalhamos com questão política, mas por questões técnicas, porque temos que entregar o resultado que a população espera. Questão política, aliás, né, Ana? Questões políticas. Tem até uma acusação, se pode assim dizer, de Emanuel Pinheiro, dizendo que a intervenção é, na verdade, uma perseguição política à administração dele. O que a senhora diria sobre isso? Bom, garantir medicamento para a população é perseguição política, garantir insumos é perseguição política, garantir um leito hospitalar para um paciente que corre o risco de óbito é questão política, garantir que o usuário do SUS tenha acesso a todos os atendimentos, seja uma consulta, a exames, a cirurgia, é questão política. Então, é uma fala dele, mas num contexto em que a sociedade toda pode verificar uma intervenção que foi necessária para tomar atitudes que, enquanto a gestão municipal não soube fazer. Então, é uma questão de garantir o mínimo que uma população necessita. Não falo em questões políticas, mas em questões de políticas públicas, de acesso aos usuários àquilo que é de direito dele. Esse discurso, então, não cola. Você acha que para a população também não cola esse discurso? Não cola porque a população está vendo, a população já está sentindo essas melhorias. Se fosse uma questão política, pouca coisa iria mudar. Então, é uma situação de política de saúde, né? Não deixa de ser política, mas de uma política de saúde para melhorar a vida da população que tanto necessita. Nós temos aí, agora essa semana, sendo finalizado, né, esse julgamento no STF, se vai manter a intervenção ou não aqui de Cuiabá. Qual que é a expectativa? Bom, independente dessa decisão do STF, nossa equipe continua com a energia totalmente focada nos trabalhos para execução dos 90 dias. Caso seja uma decisão do STF de suspender a intervenção, nossa equipe sairá muito tranquila, né? E com gratidão pelo trabalho que nós realizamos e sabemos que fizemos a diferença na vida da população. Mas, se não, o nosso foco está 100% para os 90 dias. E quais os passos, né? Quais os próximos passos da intervenção agora? Bom, um dos próximos passos é o início do serviço de hemodinâmica no Hospital São Benedito. É um hospital que ele está muito ocioso, deixou de realizar cirurgia ortopédica, então agora nosso trabalho, no nosso plano de ação, é um hospital que vai ficar vocacionado para atendimento cardiovascular. Então, cirurgias cardíacas e cirurgias vasculares. Em breve já iniciaremos os serviços de hemodinâmica, que são as angioplastias e também os cateterismos. Também é uma ação judicial, né? Pessoas estão morrendo por causa disso. Estamos aumentando o número de cirurgias eletivas via adesão do programa do governo do estado, que é o Fila Zero, mais MT Cirurgias, com número alto de adesão, para que a gente possa atender a população.
E intensificamos a obra na UPA Leblon, uma unidade que está em construção já desde 2016 e é uma necessidade de toda a população, então intensificamos os nossos serviços nessa unidade também para abrir o mais rápido possível. Espero que dê tempo de abrir ainda nesse período da intervenção. Essa eu lembro que faz tempo. Bom, Daniela, foi um prazer aqui sua entrevista, bastante, né, satisfatória com relação a essas informações que estávamos aí todos os cuiabanos, né, ansiosos em ter. E fica aqui o presente do Conexão Poder para você. Muito obrigada. Seu gabinete, primeira entrevista aqui no Conexão Poder, fica registrado, né? E fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso a gente não tenha colocado algum assunto importante. Bom, é uma honra estar aqui participando dessa entrevista. É um meio de comunicação essencial para que a população veja o que também está acontecendo e que ouça também o nosso lado. E o que eu tenho para falar é que o Gabinete de Intervenção, tanto eu como a minha equipe, o Governo do Estado, nós temos trabalhado muito, de manhã, de tarde e de noite, para prover melhorias no atendimento para toda a população. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão e nós não estamos medindo esforços para que a população sinta esses benefícios e que tenha um atendimento digno e com qualidade. Tá certo. Obrigada, Daniela. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Márcia. E o pessoal que nos acompanhou até aqui.